Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Coaching e da Inteligência Emocional. Eu sou o Carlos Mota e hoje nós vamos falar sobre gestão focada em resultado. Uma entrevista que foi realizada pela Rádio TV Cultural da Amazônia, pelo presidente da UCAMA, Academia de Letras, Culturas e Ciências da Amazônia. Vamos falar sobre gestão inspiradora, liderança, motivação, gestão emocional. Siga, deixe seu like e vamos lá! O nosso querido convidado, esse cara incrível que eu conheci há pouco tempo, nós conhecemos, é um cara que já tem um trabalho desenvolvido bem bacana. O Carlos Eduardo Mota, professor, ele é gestor do setor privado, é um cara que é profissional de carreira na área de gestão de pessoas, de produção também, e ele é poeta e escritor de mão cheia. Tem várias obras aqui. Eu quero dar uma boa tarde para ele, com muito carinho, muito respeito, agradecendo a disposição sua de vir aqui, meu amigo querido, num sábado à tarde, né? Quando você poderia estar por aí desfrutando desse clima maravilhoso, friozinho, aí fora, né? Que é uma beleza, né? Seja bem-vindo, Carlos Eduardo Mota. Fique à vontade, a casa é sua, meu querido. Primeiro eu queria agradecer ao professor Paulo, a Cíntia, pelo convite, né? Eu fico muito orgulhoso de poder fazer parte da academia também, né? E poder participar dos eventos culturais da Amazônia e poder divulgar um pouco do meu trabalho, do dia a dia são 20 anos já na indústria, né? E eu tenho vago, né? Eu estou vagando, na verdade, eu flutuando em duas áreas, tanto na área industrial, sou gestor de produção, e como na área literária, né? Então eu também dou aula, faço palestras, escrevo, sempre ligado aos temas de liderança, motivação e gestão de pessoas. Esse talvez é o meu propósito. A partir de 2 anos atrás eu comecei a desenvolver esse projeto e que está crescendo a cada dia, e eu estou encontrando novas parcerias, novos amigos que conhecem também do tema e está para contribuir cada vez mais para que a gente possa fazer um mundo de descobertas, de educação, para ter talvez um futuro com pessoas cada vez mais equilibradas emocionalmente, para desenvolver esses grandes desafios que acontecem no dia a dia, que é os desafios emocionais, né? Falando sempre sentimentos, emoções ligados na nossa vida pessoal, profissional e, por que não dizer, da nossa saúde mental e física. Olha que maravilha. E olha só o que ele acabou de... Essa só foi só a explanação preliminar do nosso convidado, que fez uma conexão profunda e maravilhosa com a temática da manhã de hoje. Trouxemos aqui a doutora Francilane Vasconcelos, que veio falar sobre essa questão do emocional, do equilíbrio e no aspecto psicológico propriamente dito. E você, meu querido amigo, trazendo também essa temática abordada dentro da evolução humana, digamos assim, da evolução profissional, pessoal de cada um de nós. Muito legal isso aí. O nosso convidado, o Carlos Eduardo, é coach e eu sei muito pouco sobre coach, eu gostaria de saber mais, vou sair daqui sabendo hoje, você também, que ainda não sabe. Para ser coach é preciso estudar, é lógico que precisa estudar. Você vai lidar com pessoas, vários tipos de personalidades, né? Vários segmentos. Gestão é gestão, a diferença está no ramo, né? Mas gestão de pessoas é gestão de pessoas. Como lidar com isso, né? Para ser coach, o sujeito tem que estudar. Como é que funciona essa carreira, meu amigo, que nunca se ouviu falar tanto como agora? A verdade as pessoas até confundem o termo coach, né, com mentor. Temos o mentor e temos o coach. O coach, na verdade, é uma palavra inglesa, né? Ela iniciou na época que as pessoas puxavam carroça, que era o coach, né? E a pessoa que treinava chamava de coach, que era o treinador. E com o passar do tempo, foi vendo que nos próprios esportes, na indústria, no desenvolvimento de pessoas, começou a se botar mais treinadores para desenvolver, tanto no esporte, nas organizações, na educação. E aí o termo começou a ser difundido. Então hoje temos coaching para tudo, né? E para você ser um coaching, simplesmente você pode fazer uma formação, uma certificação nacional, internacional. Existem vários ramos do coaching. Na verdade, eu fiz alguns ramos do coaching, como o coaching estratégico, profissional e de inteligência emocional, que é um ramo que eu amo. Hoje eu falo sobre o pensamento, sentimentos, emoções, que está ligado ao nosso dia a dia.
Todos nós passamos por dificuldades, imprevistos, situações conflitantes. Desafios diariamente, muitos né? desafios. E precisamos entender como é que funciona nossas emoções e os nossos sentimentos para que a gente possa ter proveito para ter sucesso na nossa vida. Quando eu falo ter sucesso, as pessoas sempre acham que sucesso é ter muito dinheiro, é ter um bem material, uma grande casa, muitos seguidores. Mas quando eu tenho uma avó, minha avó Volite, né? Ela já é falecida, mas quando eu perguntava para minha avó o que era ter sucesso, para ela era ter uma casa cheia, com pessoas saudáveis e felizes. Talvez se eu perguntasse para o Marcos Pontes, que é o astronauta, nosso ministro, agora senador, ele diria que sucesso para ele nada mais era que chegar à Lua como astronauta. Se eu perguntasse para o Pablo Neruda, um grande poeta chileno, ele diria que sucesso para ele seria ganhar um prêmio Nobel em literatura, ao qual ele até ganhou. Se eu perguntasse, por exemplo, ao Steve Jobs o que é ter sucesso, talvez ele diria fazer um novo produto, uma nova tecnologia para ajudar a humanidade. E talvez se eu falasse para o Soichiro Honda, que é o fundador da Moto Honda, Honda Mundial, ele diria que ter sucesso é realizar o sonho de outras pessoas. Então, como a gente pode ver, sucesso é muito pessoal, é muito particular. Subjetivo. Muito subjetivo. Então, e até a resposta até é óbvia, porque somos pessoas diferentes. É claro. Pensamos diferentes, temos culturas diferentes, temos formações diferentes. E claro que para cada um, sucesso tem uma conotação diferente. E o doutor Laí Ribeiro, um grande médico, escritor, ele até anotei aqui, porque ele diz o seguinte: sucesso é conseguir aquilo que se deseja, independente do que seja. Então, eu acho que o sucesso, ele parte basicamente de um propósito. Se você tem um propósito, você sabe onde quer chegar, tudo fica mais fácil de você conquistar. Então, para mim, ter sucesso, eu compactuo do Dr. Laí Ribeiro, que é conseguir aquilo que você deseja, mas aquilo que você deseja eu vou chamar de propósito. Você tem um propósito, você tem uma meta, tem um objetivo, tem um desejo, e seguir ele até você alcançar. Quando você chega a ele, sim, você é uma pessoa de sucesso. Você chega lá no Ribeirinho, o que é ter sucesso para você? Talvez ele diga ter uma casa própria. Então, no momento que ele consegue a casa própria, eu posso dizer, sim, ele é uma pessoa de sucesso. E, basicamente, o coaching, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar uma pessoa que está num certo nível e vai elevar ele ao nível que ele deseja, como ele definiu como um propósito. Então, o primeiro ponto é, se não tem propósito, não tem sucesso. Interessante demais, né? Eu pediria ao meu querido Carlos Eduardo que puxasse só para cá um pouquinho mais. Isso, perfeito. Porque tem gente do mundo inteiro aqui, o mundo inteiro pedindo para ouvir você melhor e tal, né? Vou falar mais alto um pouco. Não, tá perfeito, tá ótimo. É só aí, isso, tá ótimo. Olha só, é muito legal pensar sobre essas coisas. Trata-se de conteúdos fundamentais. Eu penso assim, cara, eu nunca vi a humanidade tão, vamos dizer assim, fora do foco. E essa coisa de coach nasceu, eu acho que para trazer uma contribuição fundamental, estruturalmente falando, para a retomada dos esforços. Porque tem contribuído, a gente tem acompanhado, pode ver pesquisas por aí. Não fosse, né, porque antigamente eram os palestrantes, né? Palestra não sei de quê, agora virou uma coisa mais profissionalizada, mais estruturada, mais sistematizada, que é o coach. Isso tem trazido grande progresso para os segmentos comerciais, industriais, todos os segmentos, inclusive o setor público. Eu vejo por aí, eu acompanho. E quando eu convidei o Carlos Eduardo, eu fui me inteirar acerca dessa coisa. Existem muitos profissionais qualificados, capacitados para estar despertando no ser humano aquele gosto pela retomada, né? Depois disso tal de pandemia que levou tanta gente importante, isso vai ficar marcado para o resto da nossa vida. Também houve o desabamento dos propósitos, como ele bem falou, dos sonhos. As pessoas têm que retomar. Eu acho que vocês, coach, vocês que trabalham com afinco, que realmente amam isso, né? Não aventureiros, como a gente vê por aí. Desculpe estar dizendo isso, mas é a minha opinião. Aventureiros que não têm esse propósito profissional, e vocês são absolutamente necessários. Então, esse trabalho, né, Carlos Eduardo, ele está em todos os setores da sociedade mesmo, né? Sim. E como é que, no meu caso específico, né, falar um pouco do meu trabalho, eu estou há 20 anos em Manaus, basicamente, e 20 anos eu estou na indústria, né, 16 anos aqui na Moto Honda e outros lá em Natal, quando eu comecei a minha carreira de gestor de pessoas. Sou engenheiro químico de formação, licenciado em matemática, sou professor também,
Mas O homem gosta das exatas, meu irmão. Mas o que eu gostei de fazer foi trabalhar com pessoas. E eu acho que foi onde eu despertei para começar a entender como é que funcionava a mente humana, para buscar cada vez mais o que cada colaborador tinha de melhor. Exatamente para que conseguisse os resultados necessários, tanto para a minha vida pessoal, para a minha organização e para a vida dos meus próprios colaboradores. A partir daí, eu comecei a estudar mais sobre o tema. Foi quando eu comecei a escrever sobre o tema liderança. Não como coach, mas como uma pessoa que tinha uma expertise na liderança, mas sempre uma liderança inspiradora, uma liderança motivadora, para conseguir aquilo que eu queria, que a empresa queria e que o próprio colaborador também queria. Fazer de forma partilhada. E aí foi quando eu escrevi o primeiro livro, foi em 2013, que nós vai fazer uma década. Isso aqui é um livro de pesquisa, né? Mais de 1.000 palavras que você deveria conhecer antes de ser um líder. Na verdade, esse livro foi para minha especialização em MBA em gestão de pessoas e coaching, né? E aí tem mais de 300 obras compiladas para que um novo líder ele pudesse entender os principais pilares e palavras e direcionamentos, ferramentas para que tornasse um grande líder de pessoas. Não um chefe, mas um líder de pessoas. Para você ter uma ideia, depois dele eu lancei mais 3 livros sobre liderança, né? E aí, depois que eu esgotei essa primeira etapa da liderança, eu comecei a ver que as nossas emoções e os nossos sentimentos estavam nos limitando a nossa carreira. Por exemplo, quem nunca reagiu, disse algo sem pensar, quando não deveria? Quem nunca se auto-sabotou? Teve uma crença que limitou. Você não consegue, você não pode, você não consegue falar em público. Eu escutei isso muitas vezes. Eu escutei frases do tipo, o que é que você está fazendo com isso? Você tem um emprego estável, por que você está fazendo isso? Era uma crença que me limitava também. E eu disse, a partir daí, nenhuma crença vai me limitar porque eu tenho um propósito. E o meu propósito era desenvolver pessoas. E esse é o meu propósito. Eu acho que até o último dia eu vou continuar desenvolvendo pessoas. E para isso eu fui me especializando. Aí veio o primeiro livro que foi lançado agora em maio, né? A Nova Editora, Autores do Brasil, que está falando exatamente sobre como gerir melhor as suas emoções e os seus sentimentos para que você possa tomar decisões mais equilibradas e poder ter sucesso, tanto na sua vida pessoal, profissional e até espiritual. Quando eu falo espiritual, eu estou falando da saúde física e a saúde mental. E aí, como é que eu comecei a estudar sobre isso? Vendo dos meus colaboradores como eles reagiam aos seus sentimentos, às suas emoções, aos desafios do dia a dia. A uma determinada pressão de uma rotina, de uma atividade, de uma meta, como é que ele se frustrava. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre inteligência emocional, que não é um tema novo. A gente está falando, desde Charles Darwin já se falava, não com outro termo, mas já se falava sobre o comportamento, né, humano. E em 1995, já vai fazer quase 30 anos, o Daniel Goleman, é um jornalista e psicólogo americano. Em 1995 ele lançou um best-seller, que foi um divisor de águas. O tema do livro é Inteligência Emocional, onde ele fala das emoções e sentimentos de uma forma bem mais profunda, e ele difundiu isso para o mundo todo, e a partir daí a revista Times divulgou sobre o coeficiente emocional, e aí difundiu para todo mundo. Então hoje todo mundo fala sobre inteligência emocional, mas o que é essa inteligência emocional? É a nossa capacidade, é a capacidade que nós seres humanos temos de reagir e de controlar nossas emoções e sentimentos para nosso benefício, benefício do outro, e para que a gente possa interagir em sociedade. Então, a inteligência emocional ela tem 5 pilares fundamentais. O primeiro pilar foi falado, inclusive, hoje pela manhã, eu consegui ver um trecho, mas é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a capacidade que nós temos de nos conhecermos de forma mais profunda, mais verdadeira. Saber quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, quais são os meus limites, quais são os gatilhos que ativam um sentimento que não deveria acontecer. Então, esse é o primeiro pilar da inteligência emocional, é o autoconhecimento. Uma pessoa que não se conhece, ela não consegue definir o seu propósito. Ela não sabe onde ela quer ir, ela não sabe onde ela quer chegar. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional dos grandes líderes é se autoconhecer.
conhecer. Você pode pedir um feedback de uma pessoa conhecida, pode procurar um mentor, um coach, um psicólogo, pode ver uma palestra, fazer uma boa literatura. Você pode fazer uma reflexão. Tem várias formas de fazer a automotivação. O segundo pilar da inteligência emocional é a autorregulação, é o autocontrole. É você identificar, você tem uma determinada emoção que vai ativar algo para que possa prejudicar, te prejudicar, e você autocontrolar, você entender que a partir dali vai te fazer um mal, tanto em qualquer segmento da tua vida, né? Pessoal, profissional e mental. Carlos Eduardo Mota Lopes, esse cara manja pra caramba. Nós temos várias perguntas para fazer por aqui ainda. Bota aqui, minha querida. O terceiro pilar, eu vou ser mais rápido, mas o terceiro pilar é a automotivação. A automotivação é diferente de motivação. Motivação sempre é um fator externo, por exemplo, é um elogio, é um prêmio, é um aumento de salário, isso é motivação, vem do externo. A automotivação é interna, é do teu pensamento, é a capacidade que nós temos de nos motivarmos, criarmos energia, criarmos motivos para continuar. Isso é automotivação. O quarto pilar da inteligência emocional é a empatia. Empatia é um outro termo que está muito em evidência agora, que de grosso modo é a capacidade que nós temos de se posicionar no lugar do outro, mas não sendo o outro. É entender o problema do outro, compreender tanto da forma emocional como na forma racional e poder ajudar. Isso é empatia. E por último, Daniel Goleman falava que as habilidades comportamentais. As habilidades comportamentais, que hoje se chama de soft skills, hoje é o grande desafio, né, da liderança organizacional. Quais são essas habilidades comportamentais? Uma boa comunicação, uma escuta ativa, resiliência, a própria empatia, a interagir entre as pessoas. Está ligado à inteligência linguística, lógico-matemática, inteligência que já dizia o Howard Gardner, em 1983, a teoria das múltiplas inteligências, que todos nós, seres humanos, nascemos com 9 tipos diferentes de inteligência. Não desenvolvemos todas as 9, também não deixamos de desenvolver nenhuma delas. E duas dessas inteligências é a intrapessoal, que é o autoconhecimento, e a outra é a interpessoal, que são essas habilidades comportamentais. Tem aquela pessoa que ela chega no ambiente e já conversa com todo mundo, já consegue interagir, é um bom ouvinte, é um bom comunicador. Isso são habilidades comportamentais. Essas habilidades são desafios do líder do futuro. Pilares são fundamentais. 5 pilares fundamentais da inteligência emocional. Não se chama de pilar qualquer coisa, chama-se de pilar aquilo que dá vida a uma estrutura, sem as quais não existiria nada de pé. Nenhum sonho, né, nenhum grande desafio, nenhum empreendimento, nada. Você está certíssimo e é muito legal ouvir isso. Chama a atenção deste velho professor, deste velho poeta, o fato do autoconhecimento. É muito interessante. Eu acho legal essa ligação que, inevitável, que o coach, os recursos humanos fazem com a filosofia, com a psicologia e com outros ramos do conhecimento. É muito legal. Essa completude é que torna a coisa melhor, de fato eficiente, promissora, produtiva e que ajuda verdadeiramente, né? Não é figurativo. É um trabalho bonito. Como eu disse, a parte dos aventureiros, aqueles que não se preocupam em estudar, como é o caso dele, que tem vários livros, estuda, a gente vê que estuda, né? Que se apropria do conhecimento. Estes, sim, são fundamentais para a estruturação da retomada que eu falei, né? Mas é interessante essa ligação com a filosofia do conhece-te a ti mesmo. Uma questão um pouco socrática, né? Sim. Sobre o conhecer-se a si mesmo para poder se entender como um profissional. Você quer ser o que da vida, né? Isso. Muito legal essa coisa. Você está pronto para ser isso? Será que você é capaz de ser médico? Não sei, não gosto de sangue. Então, deve ter algo muito importante para você fazer na sociedade. Então, conheça-se, né? Para poder trilhar um caminho nessa vida. Diretora, você já é capaz de dizer aí, por acaso, quem é que está com a gente aí, participando? Como é que é? Sim, nós temos aqui o Jair de Jesus Sarmento, né? Que ele fala aqui, parabéns, tudo de bom mesmo. A doutora Franci Vasconcelos, que participou conosco pela manhã, né? Numa entrevista muito especial, muito linda. Ela fala que, eita, conversa boa.
Olha, poeta Silvia Grijó Cavalcante, boa tarde, poeta Carlos Eduardo, ao nobre comunicador Paulo Queiroz e à querida diretora Cíntia, um abraço, né? Abraço grande a todos aí. Um abraço, Silvia, que está acompanhando aqui. Sim, Jair de Jesus, ele fala aqui, olha. Boa tarde, só gigantes mesmo. Carlos Eduardo é um gigante no conhecimento. Parabéns. E temos aqui o Sandro Lima Costa, mestre Carlos Eduardo, grande líder e ótimo profissional. Assim como a Davi Maclean, né? Não sei se eu li errado. Dave, né? Dave parabeniza, né? Olha, ele diz, parabéns, meu cunhado. Acompanhando, obrigada por acompanhar, né? Por participar. Senhoras e senhores, esse rapaz é pernambucano, hein? Olha esse sotaque aí. Estava logo no início, né, curiosa aqui pelo sotaque, né? E ele é pernambucano da gema, sim. Esse daqui é. Mas adotou a Amazônia para viver. Esse tipo de gente merece o nosso aplauso, nosso respeito, nosso carinho. Vem para contribuir com nossa região, para fazer crescer, para gerar oportunidade para os outros. E tem um aviso, hoje, dia 8 de outubro, é o dia do nordestino. Olha aí, ó. Olha, aliás, eu amo o nordestino. Aliás, nunca amei tanto nordestino como agora ultimamente. Ei. Eu entendi. Parabéns ao Nordeste, maravilhoso. Olha, diretora, ele é irmão, ele tem um irmão gêmeo, quase idêntico. Eu tenho um irmão gêmeo também, engenheiro químico, que também trabalha na mesma empresa. Olha isso. Gente. Caramba, que coisa legal. Mas vai lá, continue. Olha, e o Jair, né, de Jesus, ele continua aqui. Carlos Eduardo falou tudo sobre o sucesso de uma pessoa. Você é um homem de sucesso. Né? E o Sandro também continua aqui. Ele falou que está com ruído a transmissão, né? Era o que eu estava tentando falar aqui. Mas já passou. Passou. Passou, né? O Renato Mota Lopes aplaude aqui. É o irmão gêmeo deles. É o irmão gêmeo aqui, olha. Olha, o nosso querido amigo tenor lírico, Humberto Vieira. Humberto Vieira. Sim, Saudade do Humberto Vieira. Ele fala aqui, boa tarde. Encontros muito edificantes, bastante informações relevantes. Parabéns. Que bom. E ele continua aqui, olha. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Está muito ligado ao autoconhecimento. Olha, manja muito, cara. É um filósofo esse rapaz. Humberto Vieira, saudade de você, tá, compadre? Sexta-feira a gente te encontra, tô doido pra ouvir você cantando. Nosso apresentador oficial do Patologia Cultural. Saudade de você, meu irmão. Aí, minha gata. Aí Renato continua aqui, olha, Renato Mota, esse é o meu irmão gêmeo. Ele está voando. Ele está voando, né? Aqui tá alçando voos bem altos aí. E o Igor Abreu fala aqui, olha, fala, Carlão. Bom, Igor, um abraço, Igor. Muito bem, muito obrigado a todos vocês que estão participando. Fiquem conosco aí, olha, tem coisa para falar aqui ainda. Como é que funciona essa coisa do coach no incentivo aos grandes desafios da vida? Eu vou aproveitar até, o senhor falou do medo, né? O medo é uma emoção primária. Deve ter vários psicólogos me assistindo aí. Então, o medo é uma emoção primária, que nós herdamos lá dos nossos ancestrais. Lá dos nossos ancestrais, o que é que eles basicamente faziam? Eles tinham que caçar para sobreviver. E o medo era a emoção de sobrevivência. Porque se ele não sentisse medo, ele podia não caçar e ser a caça. Então, ele não podia ter tempo de pensar, usar o seu lado racional. Ele tinha que usar o lado irracional, que são as emoções. Ninguém diz, eu quero sentir uma determinada emoção. A emoção, ela é inconsciente, né? Ela aflora, né? Ela vem. Se alguém puxar uma arma aí, sua pupila vai dilatar, seus pelos vão subir. Independente de você. O que você tem que saber é gerenciar a emoção. É o que fala a inteligência emocional. Gerenciamento das emoções. Então, quando a gente falou sobre o medo, né? Então, o medo é o que faz a gente não seguir, é o que sabota, é o que impede. Quando a gente fala do medo como uma evolução dos nossos ancestrais, a gente herda essas emoções que os nossos ancestrais tinham para sobreviver. Então, ele fugia para não ser comido. Então, o medo era para que ele não ficasse e pudesse fugir e sobreviver. Só que hoje, no nosso mundo globalizado, de tantas informações, o que é que acontece? Um adolescente hoje vai fazer uma prova de vestibular ou vou apresentar algo para um diretor. É comum que eu sinta medo, mas aquele medo que me sabota é aquele mesmo medo lá do ancestral que fugia para não morrer, é a mesma sensação que eu sinto hoje. A fazer uma prova, a fazer uma apresentação, estar aqui agora, talvez hoje com vocês, se eu não soubesse controlar a minha emoção, meu sentimento, o medo
que é essa emoção primitiva, ela iria me sucumbir, ela iria me impedir de seguir. Então, o medo tem que ser trabalhado com uma emoção que a gente vai trabalhar com a inteligência emocional. O primeiro pilar seria o autoconhecimento. Então, como um coach, faríamos primeiro saber quais são os seus propósitos, quais são os seus sonhos, o que é que faz te desejar, o que faz te almejar continuar. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro pilar. Autoconhecer. Quais são suas fraquezas, quais são suas fortalezas, quais são suas qualidades. A gente sempre pensa que o outro sempre é melhor. Mas uma coisa que eu aprendi com a neurociência é que todos nós somos neurofisiologicamente iguais. Temos o mesmo cérebro e o mesmo corpo. Nem a Rainha Elizabeth, que morreu há pouco tempo, ela tem mais conexões nervosas do que nós que estamos aqui hoje e quem está nos assistindo. Então, por que uma pessoa tem sucesso e outra não, se elas são iguais, neurofisiologicamente falando? Se tem o mesmo cérebro racional e o mesmo cérebro emocional. Por que isso acontece? Então, quando você começa a se autoconhecer, saber quais são os seus propósitos, os seus limites, as suas fortalezas, você fortalece sempre mais aquilo que você conhece. Aquilo que você desconhece é impossível de você tratar, simplesmente porque ela não está colocada na margem para que você possa tratar. Então, o primeiro ponto para falar de medo, eu falaria sobre autoconhecimento. Depois que você se conhece, você vai saber quais são os gatilhos que te limitam. Eu vou dar um exemplo aqui, minha esposa vai até rir quando ela escutar, manda até um beijo para a loira que está em casa. Por exemplo, um gatilho na minha casa da emoção. Toalha molhada na cama. Se tiver uma toalha molhada na cama, vai gerar um momento estressante. Eu sei que ela vai ficar chateada e ali pode surgir uma discussão maior. Então, quando eu aprendi no meu autoconhecimento que ali era um gatilho que podia gerar um conflito, evitou. Eu descobri que se eu tirasse a toalha da cama, jamais iria ter um gatilho estressante. E aí, a partir do autoconhecimento, é que você vai entendendo como funcionam as suas emoções e os seus sentimentos. Porque, como eu falei, ela é involuntária. Ela vai acontecer. Você, quando está num prazo apertado, você está no trânsito. Quem nunca reclamou no trânsito? Então, mas por que nós reclamamos no trânsito se aquilo ali não vai ser resolvido? Então, quando você começa a se conhecer, saber o que é que te deixa irritado, o que é que te deixa mais ansioso, aí você começa a trabalhar essas emoções, esses sentimentos. Porque estamos aqui agora, a gente percebe tudo, todas as informações que vêm para a nossa mente, ela vem dos nossos 5 sentidos. Eu estou aqui sentindo frio, que é o sinestésico, que é o tato. Eu estou vendo vocês, eu estou escutando vocês, estou sentindo o cheiro. Então, tudo isso, eu percebo as informações do ambiente e levo ao meu cérebro. E o meu cérebro processa. Então, o ser humano tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. Algumas mulheres vão dizer, eu acho que eu tenho mais, né? Então, em média, o ser humano tem 70 mil pensamentos. E esses pensamentos são construídos na sua mente e aí ele gera um sentimento e uma emoção. E esse sentimento e essa emoção, ela vai gerar um comportamento. E esse teu comportamento, seja ele positivo ou negativo, ele vai te levar para o teu sucesso, ele vai levar para o teu fracasso. Então, quando você começa a entender que você tem um lado, na construção do seu pensamento, um lado racional e um lado emocional, você começa a trabalhar cada vez mais o teu lado emocional para que você possa gerir comportamentos melhores, benéficos para o teu sucesso. O que é importante saber, e aí eu vou entrar no meu segundo livro, e esse é um presente, né? Ele vai ser lançado terça-feira, na feira do Sesc, feira do livro do Sesc, no dia 11, né, das 19 às 21 horas, estarei lá no stand, divulgando meu novo livro, que são Crenças Limitantes, né? Que tem uma dedicatória aí exclusiva, mas o que é, por exemplo, todas as nossas informações, basicamente quem nós somos hoje, somos frutos do nosso passado. Principalmente dos 0 aos 8 anos, que é quando a gente tem informações dos nossos pais, pais substitutos, da nossa sociedade, da nossa vizinhança, da televisão. E aí nós vamos recebendo essas informações e vamos armazenando na nossa memória. Só que dos 0 aos 8 anos, nós não temos ainda a maturidade mental que temos hoje, né? Então, qualquer informação que chega para uma criança de 0 a 8 anos, ela arquiva na sua memória se é verdade ou falsa, se é real ou se é virtual. É por isso que as crianças
brincam com amigos invisíveis. Eles não têm noção porque a sua mente ainda está em construção. E quem nós somos hoje, 90% somos frutos do nosso passado. Então, quando você começa a se autoconhecer, saber quais são os gatilhos que te afligem, que te impedem, que te sabotam, aí eu falo nesse livro sobre sucesso, eu falo nesse livro sobre os gatilhos da memória, a mente consciente e a mente inconsciente, como trabalhar essa mente inconsciente, porque tem uma frase que tem que nós somos fruto da nossa mente inconsciente, nós somos 95% dos nossos pensamentos são tratados inconscientemente, olha só. E 5% dos nossos pensamentos são feitos de forma consciente. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Segunda-feira eu vou começar uma dieta. Eu estou usando meus 5% da mente racional, que é o analítico, que é o que vai fazer o planejamento, vai definir suas metas, seus objetivos. Você faz isso de forma consciente. Mas quando chega lá na segunda-feira, aí você vai dizer assim, poxa, está frio, está quente, está tarde, eu estou velho, eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça. Você vai começar, a tua mente inconsciente vai começar a querer te sabotar. Por quê? Porque a mente, como qualquer outra atividade, pensar, gasta energia. E nossa mente é preguiçosa. Ela quer continuar sempre da mesma forma. Ela não quer mudar. Então, o teu racional vai dizer, eu quero começar. E tua mente inconsciente vai dizer, eu não quero mudar. Por quê? Porque lembra dos nossos sentimentos, nossas emoções lá primitivas? Elas estão guardadas na nossa mente inconsciente. E ela protege você. Ela não quer mudar porque ela diz assim, se até então está dando certo, por que tu quer mudar agora para fazer uma dieta? Então a nossa mente ela é ociosa, ela é preguiçosa. É por isso que os nossos grandes desafios estão lá na nossa mente inconsciente. É o que eu vou falar aí no livro Crenças Limitantes. Por isso que tudo que é novo, né, assusta muito. Claro. Né? Você diz, não vou. Surge até a oportunidade para as pessoas, ela analisa, não é para mim, ou então o medo, né, para aquela pessoa. Né? Então, esse medo paralisa. Né? Você tem medo do novo, de mudar daquilo. O que isso vai mudar na sua vida? Então, o que as pessoas vão falar e você fica ali, estagnado. No comodismo, tá bom como tá neste momento. Então, aqui tá muito cômodo para mim, tá legal, não tá me prejudicando em nada, então eu vou manter aqui, no momento aqui. Isso. E pronto, né? É por isso que tem que trabalhar cada vez mais o nosso inconsciente. É lá onde estão os nossos desejos, os nossos medos, as nossas fobias. Está tudo na nossa mente inconsciente. Então, nós somos frutos do nosso inconsciente e não do nosso consciente. Se eu disser para vocês que 95% que vocês pensaram ontem são exatamente os mesmos que vocês pensaram hoje. São os mesmos pensamentos. Você acorda sempre do mesmo lado, toma banho sempre da mesma forma. Verdade. Se você deixar, você vai para o trabalho. Quando você chega no trabalho, você diz, meu Deus, eu cheguei aqui no piloto automático. Por quê? Porque o nosso cérebro está programado para trabalhar sempre no automático. Ou seja, é uma segurança que ela tem. Tanto segurança como sobrevivência para que você não gaste energia. Esse é o grande desafio. É interessante. E quando você sai, quebra esse ritmo, ou você esquece alguma coisa, né? Acontece sempre alguma situação. É por isso que um hábito, uma mudança, ela leva um certo tempo. Você não diz assim, eu vou mudar, vou parar de fumar segunda-feira. Não é assim que funciona. Quando você decide mudar, aí eu vou falar, é possível fazer a mudança? Sim. Bem rapidamente eu vou explicar como é que se faz a reprogramação. O nosso cérebro, até a década de 70, a gente imaginava que o nosso cérebro ele era fixo, ele era imutável. Estudos detectaram e comprovam que o nosso cérebro ele é plástico, ele consegue se readaptar. Se chama de neuroplasticidade. Neuro vem de neurônio e plasticidade vem de maleabilidade, de fazer novas formas, novas conexões. O neuro vem de neurônios, que é a célula nervosa do sistema nervoso. Então, quando eu capto as sensações do ambiente e vai para a minha mente, o meu cérebro é que faz o comando do meu corpo. Né? Então, a neuroplasticidade nada mais é que os arranjos neurais que o meu cérebro está tendo, quando eu estou tendo um aprendizado agora, vocês estão me ouvindo, estão aprendendo algo novo, o seu cérebro está fazendo novas conexões, novas programações, provando que é possível mudar. E essa neuroplasticidade, ela vai desde que você nasce até o seu último dia. Lógico, ela vai diminuindo com o tempo. Então, quanto mais velho, menos plasticidade, mas até o seu último dia, o seu cérebro está fazendo plasticidade neural, ou seja, propondo
aprendizagem. Então, por isso, quando você mais lê, mais estuda, mais aprende, seu cérebro fica cada vez mais forte e você consegue fazer mudanças cada vez mais rápido. Existe um hábito, né? Tem a lei do 20-80, que diz que um hábito curto você consegue mudar em 21 dias, um mais complexo em 90 dias. Por quê? Porque o seu corpo tem que começar, sua mente inconsciente tem que começar a entender que aquilo é proveitoso para ela. E aí você tem que dar ganhos pausados, recompensas, para que você possa continuar a tua motivação para não parar. O que acontece? Você quer mudar algo muito rápido, eu quero perder 20 quilos em um mês. Aí você não consegue, você se frustra. Mas se você botar uma recompensa, a cada 2 quilos que eu perder, eu vou comemorar. Não é chutar a jaca e tomar a Coca-Cola de novo, mas é fazer pausas para ganhos do seu desafio, até você chegar aonde você quer. Sempre é possível mudar em qualquer época da vida. Eu sou fruto dessa mudança. Então, eu sempre fui muito técnico, apesar de vir da educação, mas eu sempre trabalhei na indústria, na área técnica, e depois eu fui para a área da gestão de pessoas. E aí eu comecei a ver as diferenças das pessoas, os pensamentos, as ideias, os comportamentos. Comecei a estudar cada vez mais como eles são diferentes para buscar o que cada um tem de especial. É igual você montar um time. Tem um zagueiro, não dá para ele ser o homem-gol. Mas o homem-gol também não pode ser o goleiro. E eu também, que não sei jogar, não posso ser o centroavante. Então, quando você começa a entender como funciona a mente humana, os desafios que nós temos para termos resultados, porque você sabe, né? A indústria corporativa, ela quer resultados cada vez maiores. Metas cada vez mais desafiadoras. Competitividade pesada. E precisamos desenvolver pessoas para que sejam capazes de assimilar isso. Assimilar tudo isso. Muito bem. Olha só, diretora, viu? Aprendizado, né? Sim. E cada coisa que se diz aí me remete aqui também a vários pensamentos. Fico pensando, para mim, um dos maiores estadistas do mundo que já existiram da Idade Moderna, foi o Winston Churchill. Cara, incrível, era incrível esse homem. Apesar de todos os defeitos que ele tinha na fala, na dicção, ele tinha uma mente maravilhosa, privilegiada. E atribui-se a ele o pensamento de que o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Sim, tá. Aí, nesse sentido, entra o Dr. Laí Ribeiro, que o senhor mencionou muito bem, que eu sou fã dele. E esse cara, para mim, é um dos grandes precursores das motivações, das iniciativas que dão vigor para os profissionais, para o homem, para a mulher, para o ser humano. Para mim é um dos primeiros, né, que começou com esse trabalho lindo de coach, que ainda não era coach, e ele traz elucidações muito positivas e muito racionais, porque ele faz uma união da ciência com a vida metafísica. É interessante. E filosofia. E ele disse assim, a diferença entre o homem de sucesso e o que não é de sucesso é fazer o que todo mundo sabe, só que não faz. Então, é óbvio que isso aí dá para fazer. Qualquer um faz. Você fez? Não. Então, pronto. O óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Então, Winston Churchill e aqui, mais recentemente, Dr. Laí Ribeiro. A diferença entre o vencedor e o derrotado está em fazer o que todo mundo sabe, só que não faz. Tipo, o cara tá ali, ó, começou a caminhar ontem para tentar perder peso, cara de 60 anos de idade, já meio velhinho, enquanto o outro tá dizendo, eu vou nada, sabe, porque 60 anos não vai mudar mais nada, que besteira. 60 anos, tô perdendo tempo, não quero não, porque, que isso? Você disse uma coisa muito bela, e eu gostei e te aplaudo. Não existe idade para você mudar. Em qualquer tempo da vida, você é capaz de mudar. É ou não é, professor? Certíssimo. E volto a dizer, eu sou fruto desse pensamento, né? Chegou um dia que eu tenho um bom emprego, eu sou feliz por trabalhar com pessoas há muito tempo, eu faço o que eu gosto. Isso não me dá trabalho nenhum a fazer tudo isso, né? Mas me veio algo maior. O que é que eu posso fazer para, no meu tempo de ociosidade, né, de ócio, para contribuir? Então eu comecei a escrever não mais para mim, mas para as pessoas. Eu comecei a montar palestras para levar para as pessoas. Eu comecei a ensinar para voltar a falar com as pessoas. E eu queria falar aqui também, que em maio eu fui desafiado e eu criei um canal, né, no YouTube que se chama Coach Carlos Mota. Na verdade, é um trabalho de formiguinha que vai começando, cada semana a gente coloca um vídeo lá de 10, 15 minutos sobre um tema de liderança, motivação,
mente humana, gestão de pessoas, para que comece a aflorar nas pessoas Bela ideia, parabéns. a ideia de querer mudar. Então já falamos de neuroplasticidade, que eu falei aqui agora, de inteligência emocional, já falamos de mente racional, mente irracional, sobre sucesso. Então são temas de uma linguagem, não tem linguagem técnica, porque para mim a linguagem ela tem que chegar cada vez a mais pessoas. Com uma simplicidade compreensível, né? Exato. Meu amigo Carlos Eduardo, vamos falar sobre inspiração. Uma pessoa sempre tem que ser capaz de inspirar a outra. Ou seja, nós somos seres, digamos assim, absolutamente... Como é que fala quando você... Influenciável. Eu acho que nós vivemos para isso. Nós temos que influenciar pessoas, é ou não é? Isso. Né? Então, eu quero falar aqui da revista... Como é o nome da revista, minha querida? Científica da nossa casa, que o Carlos Eduardo já viu, inclusive disse... Eruditiones. A Eruditiones, que é uma revista científica que já está sob crivo de várias instituições que trabalham isso, vai publicar artigos, inclusive seus, né, de pessoas que estudam, né? E a Eruditiones é um desafio muito grande, né? Muito grande. Eu queria te convidar aqui ao vivo para você fazer parte desse projeto ousado, muito ousado, né, minha diretora? Que vai publicar esses trabalhos, como esses belíssimos trabalhos que você tem aqui, que ele vai terminar de falar das obras dele. Então quero dizer o seguinte: a Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia Alcama tem várias mentes brilhantes no seu quadro medalhístico. A Alcama e a Associação Brasileira de Escritores têm pessoas fortes que estudam, que nem você. E nós estamos muito felizes, cara, e empolgados com essa diplomação que vai vir dia 25, porque só tem gente desse porte, assim, ó, pesquisadores, professores, poetas, escritores, artistas, abnegados, gente que mergulha sem medo, né, dentro desse processo. Aí você falou sobre as nossas reações na vida, né, no trânsito, por exemplo, né? O trânsito é sempre um exemplo focal, né? É incrível, cara, isso aí, né? Esse clima gostoso aí de fora, mas... Você falou sobre você não poder mudar. Você não pode fazer nada. O trânsito não vai melhorar. Aí me remeteu ao pensamento do estoicismo. Os estoicos, né? Os estoicos, caras incríveis que pensam. Como Epiteto, por exemplo, na filosofia, ele disse: não interessa, você só tem que se agarrar naquilo que você pode mudar. Você vai ficar perdendo tempo, se estressando, sofrendo feito um louco para ainda danificar ainda mais sua estrutura de saúde fisiológica pelo que você não vai mudar. Tu tá com raiva de quê? Da corrupção na política? O que tu vai fazer para mudar? Absolutamente nada. Tu não vai conseguir, porque é macro, é enorme. O trânsito não vai fazer nada. A morte, tu não vai fazer nada para mudar o destino, meu compadre. Então ele disse muito bem: vamos focar só no que a gente pode mudar, que está na sua mão e que é a sua responsabilidade. É ou não é assim, professor? Sim, claro. E aí o senhor falou uma palavra importante. Eu até anotei aqui a parte de influenciar. Eu vou tentar ligar uma coisa com a outra. Quando eu falo Puxa mais para cá, por favor. Quando eu falo de liderança, eu peguei uma definição bem bonita do James Hunter. Para mim é a definição mais perfeita sobre liderança. Ele diz que liderança primeiro é uma habilidade, e como habilidade ela pode ser desenvolvida. Então, se eu não nasci líder, eu posso vir a ser um líder desenvolvendo essa habilidade. Então, a liderança é a habilidade de inspirar, influenciar, motivar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos, inspirando confiança por meio da força do caráter e do exemplo. Tem dois princípios da liderança. O primeiro princípio é: não existe líder sem seguidor. Esse é o primeiro princípio da liderança. Não existe nenhum líder que não tenha um seguidor. Então ele não é líder se ele não tiver seguidor. E o segundo princípio é propósito. Falamos aqui no começo. Todo líder ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um objetivo, ele tem que saber onde ele quer chegar. Porque para ele levar pessoas para o caminho que ele quer chegar, influenciando, motivando, inspirando, ele tem que ter um objetivo bem claro, e as pessoas têm que querer ajudá-lo a conseguir isso. Então, esses são os princípios da liderança. Olha só o que pesquisas dizem. Eu fiquei assustado quando eu vi esses números. 70% do desenvolvimento de uma equipe depende de um bom líder. Pesquisa 2021 da Gallup. E olha só, uma outra pesquisa diz o seguinte: pesquisa realizada pela consultoria americana High Group de 2022, com 95 mil líderes de 49 países. Olha a definição: 50% desses líderes, eles criam climas desmotivadores, metade deles. E apenas 19% desses líderes criam ambientes de alto desempenho.
E quando vem para o Brasil, olha só que tristeza, 63% dos líderes criam climas desmotivadores e 12% climas realmente propícios para o desenvolvimento. Isso não é muito triste? É. Então, a gente está colocando líderes no mercado que não conhece pessoas, que não consegue motivar, influenciar, inspirar para conseguir um objetivo em comum. Não é complicado tudo isso? Complicado. Então são cleptomaníacos do nosso tempo. Ou seja, eles roubam o nosso tempo sem necessidade, né? É por aí. Já pensou como, Né? como tudo? Então, tem que ter utilidade, né, quando meu irmão? você começa, é muito bom a teoria, a literatura, e quando você consegue utilizar a teoria, a literatura dentro da experiência profissional, usando aquilo que realmente funciona e aquilo que é só simplesmente teoria, você começa a entender os porquês que as pessoas conseguem chegar o seu sucesso e outras não. Quando eu disse que eu ia um dia fazer uma live, um dia fazer um canal, um dia tá aqui na rádio, o pessoal, você é louco, vai falar com pessoas, muita gente, você vai ter medo, você vai falhar, você vai... Mas tudo isso faz parte das nossas crenças limitadoras, dos nossos desafios de controlar as emoções. Ou você acha que nós não temos medos e desafios? Claro que sim. Ao chegar aqui eu também estava com medo. Mas o trabalho da inteligência emocional é gerenciar a melhor forma de reagir a essa emoção negativa. Muito interessante, veja só, né? Caramba, esse negócio do medo, né? O medo, você disse no início, na sua explanação, eu consegui captar, você falar que o medo, de fato, é um elemento norteador da vida, sem o qual a gente não poderia seguir. Imagina só se você fosse um cara que não tivesse medo nem respeito, ou seja, disciplina para o enfrentamento das coisas na vida. Você seria um louco, né? Passou a falar carpe diem, né? Carpe diem. Eu acho que há uma confusão, uma distorção muito séria no carpe diem, que é a irresponsabilidade e a inconsequência. Viver este dia intensamente como se ele fosse o último. Eu acho que a proposta deve ser outra. Ou seja, viver sim este dia intensamente, como um dia especial, planejando o de amanhã. Porque este dia tem que preceder o outro dia. Senão você está fadado ao quê? A morte? Está esperando a morte? Que bobagem, né? Até porque você pensando assim, você pode agir até com irresponsabilidade. Não, né? é isso mesmo, né? Né? Intensamente. Intensamente. Como se não houvesse o amanhã. Né? Porque a gente diz assim, fulana agiu sem pensar. Já ouviu essa frase? Sim. Nós temos um cérebro que didaticamente divide em dois cérebros, o racional e o emocional. O cérebro racional, que é essa parte frontal aqui do nosso córtex cerebral, que é o cérebro mais novo, nosso cérebro é dividido em 3 partes. A mais externa, que é o neurocórtex, que é o racional, parte analítica, capacidade de pensar. A intermediária, que é o sistema límbico dos mamíferos, né, e que é o chamado cérebro emocional. É lá onde estão nossas emoções e sentimentos. E o cérebro mais primitivo, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro de sobrevivência, de sentir sede, sentir fome, sentir medo, fugir ou ficar. E o nosso cérebro emocional, ele é coordenado por uma estrutura chamada amígdala. Não só essas amígdalas, mas as amígdalas cerebrais. É lá onde ela capta as nossas emoções e nossos sentimentos. E quando a gente está sob uma forte pressão, ela capta essa emoção e ela trava o nosso sistema, o nosso córtex cerebral, que é o nosso sistema racional. E por alguns instantes, nós ficamos à deriva do nosso emocional, do sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Ele chama de sequestro das amígdalas. Quando estamos sequestrados pelas amígdalas, nós estamos à deriva da nossa emoção e não mais da nossa razão. Por isso que algumas pessoas dizem assim, conte até 10 quando você tiver... Por quê? Porque é o tempo desses 10 segundos para que a amígdala deixe de sequestro de novo, o teu lado racional voltar ao comando do teu corpo, comando das tuas decisões. Isso evita grandes tragédias. Né? Então, quando você consegue entender que isso vai acontecer, uma emoção, ela é involuntária. Se eu tiver um medo agora, minha pupila vai dilatar, meu coração vai disparar, o sangue vai para os meus órgãos mais grandes, músculos, que é para poder correr, para poder fugir, né? Minha pele vai aumentar, minha boca vai secar, isso vai normal, todo ser humano vai sentir isso ao sentir o medo. O que eu tenho que fazer é, qual vai ser a reação que eu vou ter ao medo? Aí quando você começa a entender que isso que é o fator principal, porque eu não posso mais ficar sequestrado pela minha amígdala, eu tenho que dar um tempo para voltar para o meu lado do córtex cerebral, que é o meu lado racional, e aí sim tomar uma decisão mais importante, mais racional para aquela determinada ação. Pegamos o trânsito. Na hora que dá raiva, a emoção vem, aí você quer dizer, aí você diz, é 10 segundos.
1, 2, 3, sei lá, 10, E funciona. você voltou para o teu lado racional e vai dizer, eu não vou tomar essa decisão. Muito bem. É difícil? Muito, mas essa é a técnica. Senhoras e senhores, os senhores estão aqui hoje ouvindo com brilhantismo o nosso convidado, que é o nosso querido professor Carlos Eduardo Mota Lopes. Ele que é coach, é professor, escritor, poeta também. Aliás, daqui a pouquinho eu quero entrar nessa seara da poesia. E ele também que está entrando na Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, merecidamente, e também está recebendo o Prêmio Arara Cultural. Sim. Em março de 2023. E nós estamos aqui, Rádio Cultural da Amazônia, ao vivo para você, e Portal Voz Amazônica, sob direção da minha querida Cíntia Mello, a nossa flor amazônica. Professor, família. A gente vê muito por aí os resultados. Eu assisti um tempo aí, não sei quando foi na Copa passada, eu acho. Eu acho que o técnico da seleção brasileira é Tite, né? Tite. O Tite é um cara assim, muito centrado. Ele não é um cara muito enlouquecido, um cara que fica ali como alguns técnicos de times, né, que ficam explosivos ali no canto do... Ele disse assim, que alguns jogadores não estavam rendendo por conta do sofrimento que estavam passando pelos desentendimentos nas suas casas. Falou, como é que um jogador que brigou com a esposa ontem vai jogar hoje, vai render bem hoje? Então esse ambiente organizacional, que é a empresa, é claro que lá é a empresa, não é a família, mas eu custo a acreditar que não há efeitos negativos nos sentimentos familiares e diretamente na produtividade do indivíduo. Como é que funciona essa relação? Tipo, o que é que o coach faz quando se trata desses efeitos? O sujeito brigou com a esposa, está triste, magoado, cheio de ressentimentos, vai produzir? Brilhante pergunta, professor Paulo. A gente, quando a gente começa a falar sobre os relacionamentos, e para que você tenha realmente desempenho, que é o que nós estamos falando aqui, ter um bom desempenho, ter sucesso, dependendo daquele sucesso que nós já falamos, a gente tem que ter o equilíbrio. O mundo, eu como engenheiro químico, a entropia, tudo gera o equilíbrio, né? O mundo tem que viver em equilíbrio. Então a gente tem que ter um equilíbrio tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. Quando eu falo espiritual, sempre que eu falar espiritual, eu estou falando da nossa saúde mental e física. Então, para que você tenha sucesso e harmonia nisso, você tem que cuidar do teu corpo, né? Boa alimentação, atividade física normal. Preciso oxigenar o meu cérebro. Outra coisa eu tenho que ter uma boa relação familiar. Se você tem uma boa relação familiar com teus filhos, de exemplo, com tua esposa, de respeito, né? Porque algumas pessoas estão traindo, estão brigando, estão degladiando, enquanto outras vivem formas românticas, vivem em harmonia, vivem em cumplicidade. Esse é o fator do sucesso. Então, eu acredito que a interação desses 3 pilares, né, organizacional, família e espiritual, elas têm que estar juntas. Não pode ter esse desequilíbrio. Então, a gente tem uma ferramenta chamada Roda da Vida. É uma ferramenta de autoconhecimento. Aí lá você pontua a vida pessoal, profissional, espiritual, trabalho, filho, e você vê em que nível você está para que você possa ver onde é que estão os desacordos para você melhorar. Então, a partir daí, quando você tem um equilíbrio em tudo isso, você rende, mas você precisa descansar. As pessoas acham que tem que trabalhar 24 horas por dia, porque esse é o operário do futuro. Antigamente, o mestre, o filósofo aqui, o homem das letras, sabe que lá na Grécia Antiga, os antigos filósofos, o importante não era o trabalho braçal, mas era o trabalho intelectual, era o pensar. Hoje, uma pessoa que quer dizer que ela é bem-sucedida, ela diz assim, eu trabalhei hoje 24 horas, saí daqui, fui trabalhar, onde a gente precisa ter o trabalho, a gente precisa financeiramente ganhar, porque tudo que nós vivemos, o próprio lazer, isso custa dinheiro, se vestir, se alimentar, se cuidar, mas tem que ter o lado do descanso. As pessoas que estão trabalhando muito, elas estão esgotadas emocionalmente. E uma pessoa esgotada emocionalmente, ela não trabalha em casa bem, ela não trabalha na organização bem, ela não trabalha com o teu filho bem, o teu corpo está ansioso, está depressivo. Um dado da Organização Mundial de Saúde diz que nos próximos 30 anos, a doença que mais vai afastar o colaborador de uma organização é a ansiedade e a depressão. Por quê? Hoje vocês sabem que a informação chega muito rápida para todos nós. Redes sociais, televisão, em tudo. Então, a gente recebe muita informação. Morte, violência, guerra, homofobia, muitas informações ao mesmo tempo. Sem falar nos imprevistos. Você vai, o pneu furou, a gasolina acabou, o celular descarregou, e tua mente vai captando informações pelos 5 sentidos e vai enchendo de lixo emocional. E o que é que faz com o nosso corpo?
diminui o desempenho, fazendo o quê? Afetar os nossos pensamentos, que vão gerar sentimentos e emoções cada vez mais negativos, que vai afetar o nosso comportamento, e o nosso comportamento vai afetar os nossos resultados. Aí quando Paulo falou sobre a família, como é que uma pessoa que está mal com a família consegue trabalhar, eu vou dizer para você, se ela não tiver se ela já brigou lá, ela já pecou no primeiro pilar, né? Ela não se autoconhece. É claro que ter a discussão, como eu falei, a emoção é involuntária. Vai chegar um momento que eu vou discutir, e não tem nada de mal discutir. Né? Se não tem falta de respeito, não tem agressão, o discutir faz parte da nossa vida. É o que é a chama da paixão. É um debate. É o que faz a gente continuar, querer continuar. Tem que ser debate, não embate, né? Exatamente. Então, uma hora essa emoção vai estar lá em cima, uma hora ela vai estar lá embaixo, mas você tem o equilíbrio dessa emoção. Agora, no momento que isso extrapola, que parte por uma agressão, ou seja lá o que for, algo mais forte, obviamente que você já tirou o pilar da inteligência emocional e você já vai trabalhar de forma sabotado, porque você não vai conseguir pensar de forma racional. Tua emoção está lá. E como eu falei, a emoção, ela age. E a emoção, eu não disse isso lá como um dado, mas a emoção, que é controlada pela amígdala lá, que eu falei, a emoção, ela tem uma velocidade. Olha só, a mente racional e a mente emocional. A mente racional, ela capta 40 bits de informação por segundo. A mente emocional, ela capta 40 milhões de bits de informações por segundo. Ou seja, 1 milhão de vezes mais rápido. É por isso que o fulaninho fala sem pensar. Porque a emoção ela é muito mais rápida do que a razão. Mas por quê? Isso tem uma razão lá no da sobrevivência, lá dos nossos ancestrais, que é o medo. Se ele pensasse, viesse o dinossauro lá, sei lá, o leão, ele visse o leão, ele não sentisse medo, ele ia dizer, não, eu vou pensar que eu vou fazer um cálculo, eu vou subir na árvore e vou fugir do leão. Ele já tinha sido comido pelo leão. Então o medo é essa emoção primitiva de sobrevivência. Ele não tinha que pensar. Ao ver o leão, ele tinha que sentir medo e fugir. Só que qual é o grande desafio hoje nosso? É que essa emoção primitiva, lá dos nossos ancestrais, está com a gente hoje. E aí, quando eu estou frente a um desafio, frente a uma pressão, eu tomo decisões sem pensar, sem controlar ou sem gerenciar os meus pensamentos e as minhas emoções. É o que eu falo nesse primeiro livro, que é como você, tudo isso que eu estou falando aqui, lógico, de uma maneira mais estruturada, como você pode, primeiro, conhecer quais são as suas emoções, seus sentimentos, seu autoconhecimento, e como você faz para controlar, para que você possa tomar decisões cada vez mais equilibradas. Aí sim, você toma uma decisão mais racional, e aí você tem mais êxito no seu profissional, no seu pessoal, no seu espiritual, na sua saúde física e mental. Olha aí, diretora, que coisa interessante, né, diretora? Explanações muito profundas e, de fato, muito úteis. Aliás, eu vou falar de poesia, né? O Ferreira Goulart, grande mestre Ferreira Goulart, né? Um dos maiores poetas de todos os tempos, vamos respeitar. Ele falou que a arte existe porque a vida não basta. Ou seja, a arte é fundamental. E poesia é arte, né? Você é poeta, Sim. Assim que nem eu sou poeta, e isso nos enche de orgulho, de prazer, obviamente. A poesia, a literatura e a arte são elementos intrínsecos da nossa sobrevivência, né? Para nós que amamos. Como é que é? O que a poesia fez por você, o que ela faz, e como é que ela está na sua vida inserida? Que pergunta fantástica. Eu só estou tendo perguntas aqui bem pertinentes, né? Infelizmente eu deixei os 2 livros de poesia no carro. Não, mas ele está em você, ele está aqui no seu coração, na sua mente. Como é? Na verdade, eu no começo, quando eu comecei a escrever, eu dizia, quando uma pessoa me chamava de escritor, eu ficava até sem jeito. O que é ser escritor, né? Você é um poeta? E eu dizia... eu timidamente. Escrevi alguma coisa aí, mas nunca tinha publicado, desde a minha adolescência, né? E um dia, eu estou com 48 anos, mas quando eu fiz 40 anos eu queria me premiar. E eu disse, ao fazer 40 anos eu vou escrever um livro, minhas poesias que estavam jogadas, eu vou juntar, e decidi escrever 40 poesias. Então o nome do livro é 40 motivos para pensar e refletir, na visão de quem chegou aos 40. Foram 40 poesias e eu fiz mais 5. Minha mãe é médica, eu fiz um pro dia do médico, eu tenho família professores, fiz para os professores. E aí foi o primeiro desafio, ter um livro de poesia. Um livro assim que eu gostei muito de ter feito. E esse ano, isso foi em 2013, quase 9 anos depois, a minha esposa, ela faz, não sei se ela vai gostar, ela faz 40 anos agora no final do ano, e eu pensei em fazer uma dedicação de amor para ela.
E eu escrevi um novo livro de poesia, um livro mais voltado, são 30 poesias com o tema amor. Então, era 30 poemas para declarar o seu amor verdadeiro. Amar o dom de saber cuidar. Então, foram 30 poesias com o tema amor. Inclusive, dessas poesias eu transformei, né, para a nossa patologia, né, dessa sétima patologia, e para que a gente possa explanar lá. E aí, como é a criação de fazer uma poesia? Eu não tenho nenhuma técnica. Na verdade, se você disser assim, Carlos, escreve uma poesia agora. Eu não sou um poeta profissional, então não é algo que eu crio uma construção para fazer uma poesia. Simplesmente, hoje, conhecendo os sentimentos, as emoções, quando eu estou imbuído desse sentimento, dessa emoção, algo vem em mim, eu começo a escrever e é algo que sai muito, muito rápido. Eu não fico fazendo uma poesia em 2, 3, 4, não. Eu começo e eu termino. Se você me perguntar como isso acontece, eu não sei explicar. Então foi um livro há 9 anos atrás, fiz esse agora. Possivelmente isso vai demorar um pouco mais. Talvez agora, no meio de tantas pessoas seletas que escrevem poesias profissionais, são pessoas voltadas a esse ramo. É um ramo que eu estou conhecendo, estou fascinado, eu gosto muito e quero participar. É um desafio para mim. É um desafio pessoal, né? Estar ao lado de pessoas já gabaritadas, premiadas, e estar junto ao lado deles como colegas hoje de divulgação da literatura, da cultura e das artes, da ciência amazonense ou brasileira e quem sabe aí mais para frente, né, um pouco mais globalizado. Fico muito feliz. Legal. Olha só, a minha diretora, a minha queixa recorrente é sobre o tempo, né? Famigerado, como eu disse, draconiano. Ele não perdoa, ele é implacável, né? E esse aí é outra coisa que a gente não pode mudar, né? É melhor a gente se conformar com a questão do avexamento do tempo, né? Que já está se anunciando aqui como a parte final do nosso programa de hoje. Mas eu quero agradecer demais essa tarde especial, né? Nós estamos dando uma nova formatação para os programas. E antes de a gente encerrar, ninguém vai encerrar já não, mas dizer que você está reconvidado para estar aqui de novo. Né? Depois da diplomação, você vem já como um membro efetivo do nosso Silogeu e dizer que nós estamos... Isso aqui é uma grande irmandade de construção de saberes, de construção de futuro, de progresso. Porque a vida é muito breve e lacônica, né? Ela é avexada como o tempo. E a gente tem que desfrutar o melhor mesmo dessa vida, com maturidade, com racionalidade, com respeito aos outros. E a literatura, a arte e a cultura são elementos que nos alimentam, como já foi dito, e a gente não vive sem eles, né? Claro. Então esse é o propósito. Então aqui estão passando pessoas muitíssimo especiais e passarão outros, que a minha diretora vai verificar, que é ela que escolhe as pessoas a serem entrevistadas, ela que sugeriu o seu nome, eu achei ótimo, muito bom, feliz. Pelo seu arcabouço todo de produção, o segmento que você atua, e eu acho muito legal isso que você falou. A gente inserir a cultura, a poesia no nosso trabalho. Não como um carro-chefe do nosso trabalho, que ele é um pouco mais técnico, mas não pode, né, não pode preterir a poesia, né, a cultura, a arte, a literatura. E casar isso não é fácil. Não é. Né? A sociedade é meio desajeitada nesse sentido de aceitar essas misturas, né? Mas a gente se esforça para fazer o melhor. Mas assim, eu quero perguntar de você, meu amigo, que projetos você tem em mente aí? Eu sei que esse cara tem um monte de projeto, não para, né? Perguntar isso seria meio redundante, mas qual é o projeto que você tem agora em mente que você vai trabalhar? Vai lançar agora um livro, pô. Né? Vai lançar agora um livro, mas como nós gostamos de escrever, a gente sempre termina já pensando em outro, né? Como é que está funcionando isso aí? Você tem projetos aí? Tenho sim. Um sonho da minha esposa, como eu falei, se você está forte na sua relação, você também está forte nas outras áreas da vida, como organização, como espiritual. E eu tenho uma relação muito forte com minha esposa, né? E ela tinha um sonho, né? Ela é docente também, e o sonho dela era fazer um mestrado na área da educação. E eu, naquele momento, eu não tinha nenhum interesse, mas decidi ir junto com ela, justamente para poder casar o sonho dela com os meus sonhos. E como ela me ajuda nos meus sonhos, né? Ela está junto comigo em tudo isso aqui. E eu fui fazer o mestrado. E o que é que eu quero levar no mestrado? Qual é o tema do meu mestrado? É exatamente utilizar as emoções, porque quando a gente fala de matemática, a matemática já aguça nas pessoas o medo.
né? Pode apostar. Aquela emoção primitiva. Eu que o digo. E aí fica cada vez mais difícil o aprendizado da matemática quando essas relações emocionais são muito complexas. Eu não consigo trazer o professor junto com o aluno para que ele entenda que isso é emocional, vai facilitar para o trabalho dele no processo de ensino-aprendizado. Aí uma outra técnica é a técnica que eu falei aqui das múltiplas inteligências. O ser humano ele tem 9 inteligências diferentes. Então tem pessoas que têm inteligência lógico-matemática mais aguçada. Outra tem inteligência linguística mais aguçada. Fala bem, escreve bem, né? Aprende outros idiomas. Outras pessoas têm a inteligência musical ou visual mais aguçada. Então eu quero juntar a inteligência emocional, as emoções, com as inteligências múltiplas, as diferenças das capacidades, dos intelectos, para facilitar o ensino da matemática. Então, a minha tese de mestrado está voltada a isso. Como utilizar, quais são os reflexos das emoções e desses perfis intelectuais para o trabalho da aprendizagem da matemática na sala de aula. Esse é o meu grande projeto, que é o que eu acredito. Eu falo disso, eu acredito que isso funciona e eu quero mostrar o resultado disso no dia a dia para contribuir para a sociedade. Eu, como gestor da sala de aula, do domínio das emoções com o nosso... Quando vai fazer uma prova, o coitado do aluno, ele já fica com medo antes da prova existir. Porque talvez a nossa técnica de fazer a prova, de interagir as relações, a gente precisa ainda evoluir um pouco mais. É isso que eu acredito. E daqui para frente, qual é o meu foco, Paulo? É fortalecer esse lado das emoções, dos sentimentos, das crenças que nos limitam e levar o maior número de pessoas possíveis. É um trabalho não financeiro, é um trabalho altamente voluntário. Eu já fiz muita palestra para igrejas, para algumas organizações, para algumas escolas, para secretarias, vou agora para o mês que vem para Boa Vista. Então, está começando um trabalho de formiguinha chegar em outras comunidades. Eu sei que junto com vocês agora, as pessoas que estão me ouvindo, vai chegar a outras pessoas. O canal está criado, é o canal do coach de inteligência emocional, se chama Coach Carlos Mota. Quem quiser depois vai lá no Facebook, segue, curte, peça novos temas, que eu vou tratar cada um com carinho, porque o meu grande desafio hoje, o meu propósito é levar o maior número de pessoas possível o conhecimento. E só para terminar, eu não quero exagerar um pouco, mas esse livro aqui foi de 2013. Esse livro, por que eu estou falando dele? Porque quando eu cheguei em Manaus, e logo depois eu estava fazendo uma compra, e eu vi um livro, eu não conhecia, e não tenho nenhum preconceito de dizer que eu não conhecia, um poeta amazonense que infelizmente morreu há pouco tempo, Tiago de Mello, né? Nosso mestre. E tinha um livrozinho lá sobre o Estatuto do Homem. E foi a minha inspiração. Eu disse, Estatuto do Homem, que tema legal. Eu vou criar o Estatuto do Líder. Então são os 100 maiores decretos da liderança. Então eu peguei as principais características do líder e transformei em 100 decretos. E aí minha homenagem aí foi para o Tiago de Mello, que eu acho que foi no começo do ano, infelizmente, que ele nos deixou, e era membro da Academia também de Letras da Amazônia. Ele também é membro da ABEPA, a Associação Brasileira de Escritores, a qual você também já está ingressando. Uma bela ideia, uma sacada bem legal, né, para parafrasear, né, o nosso mestre, que Deus o tenha. E é isso. Muito bem, olha só, diretora, quem que está aí com a gente? Tem gente aí já para falar, não? Tá tranquilo? Nós temos a participação bastante do James, né, que sempre está aqui né, incentivando, falando aqui, né? O cara é muito bom, né? Sempre elogiando aqui. Isso aí salta aos olhos, a gente percebe. Sim, né? A Patrícia Brito, né? Participando, ela fala aqui, mudança, né? Requer disciplina. Muito. Verdade, né? Muito. Aí nós temos aqui, que a gente está acompanhando e curtindo, o Anderson Deco, a Roberta Almeida, a Mara Lúcia, a Patrícia Brito, o James Ribeiro, Renato Mota, né? Aí vem aqui Franci Vasconcelos, a Vângela Nascimento, o Tonho do Paiaiá, olha, curtiu. Olha o Tonho do Paiaiá, rapaz, nosso irmão lá da Bahia. Da Bahia, o Edi Anderson, né? O Alisson Silva, que está acompanhando e curtiu, a Rosângela Bentes, né, que também está entrando agora. Grande confreira, você vai conhecer a Rosângela. Doutora Rosângela Bentes Campos, que é advogada também, uma pessoa incrível, né, poeta,
ela é instrumentista, ela toca o muito samba aí, legal. maravilhosa. Mulher é uma mulher polimórfica, ela tem várias, né, várias ações, é muito legal. Beijo pra você, doutora, saudades. Nós temos aqui a Alessi Sarmento também, Sandro Lima, né? Olha, Lena Macena, né? Acompanhando, Olha, curtindo. a professora Lena Macena, ela é presidente da Associação dos Escritores e Poetas do Careiro Castanho, cara, a EPOCAM. Né? Tô com saudade dela, ela é membro fundadora também da ABEP da UCAM. E eu tô com saudade dela. Quero que você conheça essas pessoas todas, Carlos Eduardo, para você sentir a noção de subjetividade diversificada, que você vai encontrar várias pessoas que fazem várias coisas, muito legal mesmo. Né? Então, a gente está dando muito valor a esse sangue novo que está chegando agora no Silogeu para contribuir com o nosso crescimento. E nesse sentido, eu queria falar uma coisa para você, meu brother. Que você falou que gosta, é voltado muito para a questão do altruísmo, ou seja, de dedicar gratuitamente seus conhecimentos, ajudar as pessoas. Quando você quiser a ajuda da gente aqui, da estrutura, pode contar conosco. Agradeço. Porque quando você fala em ajudar pessoas sem cobrar, meu irmão, isso não tem preço, né? Esse é lindo e deve ser apoiado integralmente. Então você tem todo o nosso apoio para construir pessoas, para erguer pessoas. A UCAM e a ABEP estão à sua disposição. Fico muito feliz e já honrado por tudo, né, que vocês têm feito também por mim. Queria só fazer um adendo aí. Algumas pessoas, muitas, eu não vou citar os nomes porque eu posso esquecer algum, eu não queria fazer isso. Muitos que estão aí curtindo são meus colaboradores. E são pessoas que quando eu cheguei, algumas delas aí tinham limitações, tinham medo de falar em público, tinham medo de gerir. Hoje são líderes de equipe, são pessoas que hoje falam bem, que coordenam, que controlam, e cada vez mais eu preciso trabalhar menos por eles terem sido desenvolvidos e estarem felizes de estarem fazendo parte desse grupo, dessa equipe, desse time que são de vencedores. Esse é o papel da pessoa, influenciar os outros para melhor, né? Parabéns por isso, essa narrativa linda aí. Meu amigo querido, é o seguinte, olha, a professora, eu acho que a doutora Rosângela Bentes subiu uma bolinha aqui assim, ó. Ah, sim, doutora apareceu Rosângela aqui, Bentes. verdade. É. Ela está agradecendo aí. Obrigada, poeta, por suas palavras, né? Programa simplesmente maravilhoso. Parabéns a todos. A doutora Rosângela Bentes, né? Ela vai vir aqui, ela vai trazer os instrumentos dela tudinho, vamos tocar ao vivo aqui. Ela... excelente advogada, uma excelente advogada, tem poesias muito lindas, é uma pessoa de um coração generosíssimo, uma alma cheia de luz, essa que é a verdade, eu gosto muito dela. Que bom. Meus amigos queridos, é o seguinte, meu amigo Carlos Eduardo, eu quero agradecer de coração a sua vinda, a disposição de você estar aqui. O Carlos Eduardo estava trabalhando, ele saiu direto para cá, isso é muita moral pra gente, cara, bater no peito e agradecer, compadre, porque olha, não é toda hora que a gente encontra gente assim não. Meu amigo, eu queria que você deixasse suas considerações finais, como é que o cara faz para encontrar o Carlos Eduardo, e se tiver telefone pode dar também, se quiser, para comprar suas obras, adquirir, conhecer o seu trabalho, e também criar logo um relacionamento estreito de pensadores, de pesquisadores, de poetas, enfim, Sim, como é que sim. faz? Primeiro, Paulo, eu queria agradecer a Cíntia o convite de estar aqui nessa casa. E mande um abraço para sua esposa, dona Deivila Alves. Sim. Dona Deivila, gente boa, muito simpática, muito doce. Um abraço para a senhora, viu? Deus lhe abençoe aí, parabéns. Ela viria aqui, né? Infelizmente, mulheres, né? Faz o cabelo, faz as unhas e termina sendo atrapalhada pelo tempo. Mas eu queria agradecer a toda a estrutura, né? E conhecer novas pessoas, como o senhor mesmo falou. Esse é um momento de trocar ideia, trocar experiências. Ninguém sabe mais do que o outro, mas em cada segmento a gente tem muito o que absorver. E eu queria deixar alguns contatos, né? Primeiro, eu ia fazer um convite, né? Até para vocês dois também. A partir da semana que vem está tendo a Feira do Livro no Vasco Vasquez, né? Dia 11, terça, sábado, de 11 a 15 de outubro. Na terça-feira, de 19, que é quando eu saio do trabalho, das 19 às 21 horas, eu estarei lançando, né, o livro oficialmente, o Crenças Limitantes, né? Como acabar com suas crenças limitantes e ter sucesso na sua vida. É um livro, não porque eu escrevi, mas ele conta uma história, já vindo do livro anterior, como trabalhar essas crenças e quebrar isso que está nos limitando para que a gente possa ter sucesso na nossa vida. Esse é o primeiro convite que eu faço. O segundo sigam, eu tenho o canal, como eu falei, o canal lá no YouTube, o canal do Coach Inteligência Emocional, está voltado à liderança, motivação, inspiração, chama-se Coach Carlos Mota. Coach Carlos Mota, me segue lá,
dar dica de temas que a gente vai, toda semana, toda sexta-feira, eu lanço um vídeo lá no canal. E o último, minha rede social, o meu Instagram é Carlos Eduardo Mota Lopes. Criatividade zero, né? Carlos Eduardo Mota Lopes. Não dá para esquecer. E no mais, eu queria agradecer a simpatia de vocês, a hospitalidade, a generosidade. E eu quero dizer que esse trabalho é fruto das experiências passadas no dia a dia e com a parte do estudo técnico. Então, o que puder chegar de informação para o maior número de pessoas, eu sei que tem pessoas que estão precisando escutar algo acalentador para que quebre a sua crença, que mude as suas emoções, seus sentimentos para tomar decisões mais equilibradas, porque todos nós podemos mudar e todos nós podemos chegar aonde nós queremos, contanto que se autoconheça e defina qual é o seu propósito de vida. Muito obrigado a vocês por hoje. Obrigado, muito obrigado pelas suas palavras, viu? Foi um prazer muito grande passar essa hora e pouco aqui juntos, né? Né, minha diretora? Tudo certo aí, minha diretora? Obrigado, tá, minha diretora, por tudo. A cada momento aqui é um aprendizado, né? É um enriquecimento desde da manhã, né? De manhã, verdade. Com a doutora Franci Vasconcelos, agora à tarde, então, muito enriquecedor, né? De ouvir uma pessoa falar tal tema como um embasamento mesmo científico de estudo. Não é só não é só uma pessoa, né, que chega, né, e fala algo pelo seu empirismo, alguma coisa assim, mas através de um estudo, não é, de todo um preparo, e você vê a luz, você vê o brilho nos olhos, a luz que fala realmente com conhecimento, né, e com amor. Nossa, né, e você vê o amor e você vê que é contribuir para a sociedade, de ver o crescimento do outro, do ser humano, né? Então isso é muito lindo. Parabéns, doutor. Nós queremos, né, tê-lo aqui conosco em outros momentos, né, até para compartilhar isso com outras pessoas, outros temas, né, e também, né, mas nós agradecemos mesmo de coração por tal conhecimento, por esse momento que foi tão produtivo, foi tão esclarecedor. Obrigado. Né? Obrigado. Isso aí. Obrigado. Muito bem. É o seguinte, diretora, a senhora, por gentileza, se debruce sobre a missão de escolher as outras pessoas que deverão ser entrevistadas, por favor, para a gente já pensar melhor no convite, para fazer os flyers para rodarem e tudo mais, tá bom? É isso. Senhoras e senhores, muito obrigado. Mais um Triálogos aconteceu com sucesso, coroado de êxito, e nós estamos felizes por isso, tá?